Vamos abrir Salmo 53, queridos. Amém? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Santo Deus, eterno Pai, rogo a Deus sabedoria ao Senhor, entendimento sobre Tua palavra, sobre o Teu querer às nossas vidas nesta hora. Pai querido, eu louvo a Deus porque a Tua palavra, ela é verdadeiramente atual, verdadeiramente profunda e verdadeiramente ela tem a resposta para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito guie nosso entendimento, nossas mentes, a compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 53, ele traz para nós uma perspectiva de como Deus olha para o ímpio, de como Deus está a olhar para o ímpio. É interessante como tem crescido no mundo ocidental o ateísmo. E no mundo oriental, eles cada vez mais estão buscando uma religião. Infelizmente, o mundo ocidental, caindo no ateísmo, ele pratica o que há de pior na natureza humana. Chesterton, no seu livro Doxologia, ele fala: o problema não é você achar que não existe um Deus. O problema é o que você coloca no lugar de Deus. Em outras palavras, cada pessoa, indivíduo, a humanidade, ela tem uma necessidade de transcendência. E ela busca algum tipo de transcendência. A pessoa fala que é ateu, mas lê horóscopo. Não é um tanto quanto antagônico? A pessoa fala que é ateu, mas busca um jogo de búzios, cartas. Então acredita que existe algum tipo de energia, algum tipo de alguma coisa que transcende ele, mas ele não aceita a palavra. Isso não é novidade. Davi já está dizendo que existem pessoas que estão dizendo Deus não existe. E ele chama essas pessoas de tolo. Eu me lembro lá em São Paulo, tinham uns encontros que chamava Café Filosófico. E eu gostava de ir nesses encontros. Aí um dia foi Darcy Ribeiro, quando ele ainda era vivo. Acho que foi a última vez que eu vi ele falando em público. E Darcy Ribeiro falou que ele era um ateísta, um grande antropólogo, um homem que estudou o Brasil, o que a gente tem de entendimento e tal, da antropologia. E como eu fiz missiologia, né, e estudei muito antropologia, eu fui para ouvir o maior antropólogo, né. Mas eu achei muito interessante que fizeram uma pergunta lá e falaram assim: o senhor, como é ateísta, o que o senhor fala dessas igrejas evangélicas?
E ele virou e falou assim: eu tenho um profundo respeito pelas igrejas evangélicas, porque somente elas entram aonde o Estado não entra. Ele virou e falou assim: quando você vai no Rio de Janeiro, na favela não tem um posto de saúde, não tem escola, mas quando você chega lá, você vai encontrar uma igreja evangélica que vai abrigar e ajudar as pessoas. E é melhor a pessoa, e é interessante isso que acontece. Isso é um fenômeno sociológico, ele falando. A pessoa vai para a igreja, ela prospera, porque ela deixa de gastar o dinheiro dela no bar, ela deixa de fumar, deixa de gastar com a prostituição. Então o dinheiro que ele recebia e nem chegava em casa, e ele chegava bêbado, ainda batia na mulher, quando ele vai para a igreja, ele para de fazer isso, e a vida dele vai prosperar, vai se arrumar. Porque se ele não bate na mulher, a mulher fica mais feliz, e a mulher ficando mais feliz, educa melhor os filhos. Isso quem falou foi um ateu, irmãos. E ele tinha acabado de sair do hospital, um mês antes ele estava internado, e ele virou e falou assim: dessa vez agora que eu fui para o hospital, eu fiquei com muito medo e decidi chamar o Frei. E quando ele falou o Frei, eu pensei que era o Frei Beto, mas não era o Frei Beto, era o outro lá. Os dois sempre caminhavam juntos, né? O Frei Beto e o... esqueci o nome. O que foi visitar o Lula lá também. Daqui a pouquinho vem o nome dele. E aí eu perguntei para o Frei: Frei, e agora? Aí ele falou assim: e agora o quê? Vai ser minha passagem. Aí acabou. Como assim? Acabou? O senhor não é o Frei? Você não fala de transcendência? Não, daí acabou. Mas o senhor leu a Bíblia? Não, a Bíblia é um livro ultrapassado. Quem fala é um cara que se dizia cristão, né? Foi excomungado pelo Papa João Paulo II, justamente porque ele virou um ateu. E ele ia para os púlpitos católicos e pregava o ateísmo, ao invés de pregar a fé. Por que eu conto isso? Porque lá na hora que ele estava para morrer, o maior ateísta, ele queria uma esperança, uma fé. E infelizmente, queridos irmãos, Davi chama essas pessoas de tolo. E mais do que isso, além de ser tolos, eles jogam fora a ética, jogam fora tudo aquilo que há de virtudes. Se você acredita no amor, então você acredita em algo que transcende você. E a pergunta é: o que é esse amor para você? Então você não é um ateu convicto, se você fala em amor, porque você quer transcender. Você acredita em um sentimento que é maior do que você, em algo que é maior do que você. Isso é transcendência. Então, o Salmo 53 fala que isso é tolice. A palavra hebraica fala, são meninos. É interessante isso. São como se fossem meninos. Porque se você solta criança e não tem ninguém supervisionando, daqui a pouquinho está um enfiando o dedo dentro do olho do outro, estão brincando de dar murro e pontapé. E aí as pessoas vêm falar que criança é pura, né? Não é muito, não, irmão. Solta criança, solta 10 meninos, solta 10 meninas. As meninas vão ficar um pouquinho mais calminha. Vai demorar um pouquinho mais para entrar em encrenca. Mas na hora que uma falar que a panela é dela, aí pronto, acabou. Acabou o sossego. Vai virar um fuá ali. E nos meninos é mais rápido, né? Menino, um já vai dar chute no outro já vai querer ser mais forte do que o outro, porque se corrompe. O Evangelho e crer em Deus, isso refreia a nossa vida, os nossos impulsos carnais. É tolo o que diz que Deus não existe. E o que ele vai fazer? Vai se destruir. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis.
Não há ninguém que faça o bem. Queridos irmãos, é impossível. Assim, até Charles Dawkins, eu estava vendo, ele que escreveu o maior livro, considerado hoje o maior ateu hoje no mundo, propagandeado assim. E é interessante que até mesmo ele acredita em transcendência. O ser humano, ele precisa transcender. Se você não transcender, você nem acorda segunda-feira para sair de casa. O que é transcender? Você acreditar em algo maior do que você. Você acreditar que amanhã pode ser melhor e você transcender. Agora, como vai ser esse amanhã seu? Então, aí tem um outro tipo de ateísmo que eu vejo aqui nesse texto também. Porque ele fala, o tolo fala em seu coração. Deus não existe. Então, nós vemos esse ateísmo que vai para as coisas desenfreadas, que no caso, Tomás de Aquino, no seu livro Confissões, ele fala que realmente, enquanto ele não buscava a Deus, ele só estava se perdendo e perdia-se e levava as pessoas a se perderem. E aquilo só levava ele a uma tristeza muito maior e insegurança muito maior, e que ele não encontrava respostas. Mas quando ele lembrou da fé de sua mãe, das orações de sua mãe, ele decidiu buscar então a Deus em prece. E buscando a Deus em prece, Deus encheu o coração dele. E ele cunhou aquela frase que nós repetimos, que dentro do homem há um vazio muito grande que só pode ser preenchido por Deus. Agora tem um outro tipo de ateísmo aqui nesse texto. E é interessante esse outro tipo de ateísmo. Porque tem o ateísmo que te leva para a prostituição, para as drogas, para a autodestruição e destruição dos outros. Mas tem um outro tipo de ateísmo. Não há ninguém que faça o bem. A falta de generosidade é uma síndrome de ateísmo. O não se solidarizar com o outro. A falta de empatia é uma característica de um coração que não crê em Deus. Porque nós, quando recebemos Cristo em nossas vidas, nós não estamos recebendo apenas um alívio para a nossa alma. Nós recebemos esse alívio para a alma. Mas isso nos leva a um passo além, de querer que outras pessoas também recebam, de convidar outras pessoas para receber essa novidade, essa esperança. Agora, eu penso, segundo a palavra de Deus e baseado nesse texto, que se nós como cristãos não desejamos que as outras pessoas se salvem, nós estamos sendo tão ruins e perversos e cruéis quanto o outro que está vivendo na prostituição, nas drogas, nas outras coisas. Não há ninguém que faça o bem. E o que é fazer o bem? Atos de bondade, irmãos. Vocês já perceberam uma das características do fruto do Espírito? Tem as características que são pessoais, internas. Amor, paz, alegria. Mas tem as características do fruto do Espírito, que elas são externas, que você manifesta elas. Não tem mais a ver agora só com um ordenamento interno, tem a ver agora com atos de justiça. Bondade, ser bom, mansidão, fé ou fidelidade, que é no mesmo caminho, longanimidade, que não desiste de fazer o bem, não desiste de amar o outro, mesmo quando o outro não quer ser amado. Domínio próprio. Você percebe? Você consegue entender que evangelho não tem a ver só com uma... Nós não somos uma religião igual é você praticar uma meditação que apenas traz um alívio para você. A verdade do evangelho não é essa. A verdade do evangelho é que isso te transformou de tal maneira que você tem atos de justiça, tem atos de amor, você tem manifestações da graça de Deus para os outros.
E não tem a ver com algo que você vai buscar e receber do Senhor. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver porque você recebeu de Deus. Você faz. Você quer ajudar. Você quer colaborar. Você quer contribuir. Por isso que nós oramos. Por isso que nós servimos. Por isso que nós contribuímos. Por isso que nós nos voluntariamos para a obra do Senhor. Olha o verso 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E a advertência do verso 4. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu corpo como quem come pão e não clamam a Deus. Verso 5. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você, você os humilhou porque Deus os rejeitou. Então Deus faz a justiça. Deus faz a justiça, e a justiça de Deus, ela é em cima das suas ações, em cima da sua vida. A justiça será feita. A justiça será executada. Agora, o texto traz para mim e para você um enorme desafio de nós compreendermos o propósito de nossas vidas. O verso 2. Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Olha que interessante. Deus está nessa noite olhando para ver se entre nós há alguém que tenha entendimento e que o busque. E louvado seja o nome do Senhor que tem. Amém, irmãos? Amém? Nós viemos aqui para buscar o entendimento do Senhor, a palavra dele. Viemos aqui para buscar o Senhor. Infelizmente, as igrejas têm sido levantadas e têm se mantido de pé para fazer com que as pessoas venham nas igrejas para receber alguma bênção, mas não venham para buscar o Senhor. Sinagogas de demônios. É triste isso, irmãos. É triste. Eu oro, eu peço para Deus: Senhor, tenha misericórdia, converta os corações, que as pessoas tenham entendimento que um dia a justiça do Senhor virá. Agora, são duas ações que Deus espera, que Deus está buscando. Então, não é um relacionamento meramente sentimental. Tem que ter entendimento. E o que é ter entendimento? No hebraico, significa saber compreender, interpretar e comunicar. Entender, interpretar e comunicar. Isso é entendimento. Evangelho, queridos irmãos, não é uma experiência empírica. Não é uma experiência intimista, não é uma experiência só para mim, não. Entendimento. E nos nossos arraiais, infelizmente, as coisas estão muito centralizadas nas emoções, nos frenesis, né? Eu lembro a primeira vez que o Benihim veio no Brasil. Eu estava em São Paulo, foi lá na igreja Renascer. E eu fui. E achei interessante aquilo. Estava lotado. Chegamos cedo e conseguimos entrar, né? Naquela época ainda não se cobrava, né? Eu acho que se fosse hoje, ia cobrar o ingresso para entrar, né? Deveria ser uns R$500 para entrar. E nós estávamos lá, estava eu e mais 2 seminaristas. Primeiro ano de seminário, tal, Benihim, ó, negócio legal, vamos lá ver, né? Tal, o cara sopra, todo mundo cai. Levanta o terno, todo mundo cai e tal. E aí ele foi, e a gente lá de pé, lá no meio, né? Todo mundo em pé, louvando, e começou ele falando em inglês, o outro traduzindo, aquele negócio. Por enquanto estava tudo normal. Aí ele começou aquele negócio, de repente ele tirou o terno assim, fez assim, caiu, as fileiras tudo estava para frente, caiu.
E a gente ficou de pé. Eu falei, nossa, será que a gente é incrédulo? Será que a gente não tem Deus, não tem o Espírito Santo? Aí chegou uns pastores do nosso lado, assim, chegou um do lado, outro, começou a orar, impondo a mão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí um começou a falar, você está com o coração resistente. Eu falei, Senhor, eu não resisto. Senhor, não, eu não resisto, não. O que o Senhor tiver para mim, eu quero, Senhor. Estava até chorando já, Senhor, entrando até em desespero com aquele negócio. Aí terminou aquele negócio, a gente estava os três dentro do ônibus. Aí um deles trouxe o entendimento para nós, que ele era mais experiente, ele já estava mais avançado. O querido pastor Otacílio, ele está lá na Igreja Batista Bacaxeri, em Curitiba. E ele falou para nós, tudo emocionalismo. Ele não abriu a Bíblia nenhuma vez. Ele não leu a Bíblia nenhuma vez. Ele só mexeu com as emoções das pessoas. E como as pessoas estão carentes, elas ficam suscetíveis. E aí Deus vai trazendo entendimento para mim, queridos irmãos. Porque essas técnicas são muito fáceis de serem feitas. Eu fui fazer um curso uma vez de oratória com aquele Polito. Ele tinha até um programa de televisão na Band. Fala muito bem. Fui fazer um curso com ele. Caro, irmãos. Caro. Acho que foi uns 2 meses de salário meu, mas eu fui lá para fazer. E ele virou e falou assim, existem técnicas que você faz as pessoas chorarem e técnicas que você faz as pessoas sorrirem e rirem. E a gente viu essa ascensão de stand-up, né? E se você vê essas pessoas que praticam stand-up, o que eles falam? Não, a gente escreve um texto, porque isso é uma técnica. E queridos irmãos, eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio que não precisa de técnica alguma para a pregação do Evangelho. O que precisa é a apresentação do verdadeiro Evangelho, que produz entendimento e leva as pessoas a quererem buscar mais a Deus. É isso que eu creio. É assim que eu creio e é assim que eu vejo aqui na palavra de Deus. Isso aqui está muito claro. A igreja não precisa de técnica. A igreja precisa de corações que verdadeiramente busquem a Deus. Amém, irmãos? Busquem verdadeiramente a Deus. Confiem plenamente no Senhor. E por último, o texto nos traz a verdadeira esperança. E a nossa verdadeira esperança vem do Senhor. Verso 6. Se de Sião viesse a salvação para Israel. E veio, Jesus veio de Israel. Veio até uma conversa aí que Jesus era palestino, não sei se vocês viram isso aí. Eu falo, gente, mas é difícil o povo, né? O povo quer inventar moda, gente. Jesus era judeu dos judeus, ele está dentro da genealogia de Davi, era judeu de judeu, quer falar que era palestino. Vocês sabem como que surgiu o nome Palestina? Surgiu no ano 153 depois de Cristo, com Adriano. Depois da destruição do templo de Jerusalém, e teve a diáspora, os judeus ainda continuavam, e tinham os zelotes. Os zelotes eram os judeus bravos, aqueles que pegavam em armas para guerrear. E aí, o que Adriano fez? Mandou expulsar, matar e tal, e expulsou. Aí ele virou e falou assim, agora eu vou mudar. Foi lá e construiu, em cima do templo de Jerusalém, construiu um templo a Diana. E mandou colocar em cada esquina um poste ídolo, com a imagem dele e a imagem de todos os outros deuses. E virou e falou assim, agora esse povo será o povo da Palestina. No sentido de que ele estava tentando fazer o quê? Mudando o nome, mudando a cultura, mudando a história, vai acabar com esse povo. Porque se muda a cultura, muda as pessoas. E aí então criou-se a Palestina. Então não era um povo. Não é um povo. Na Bíblia tem os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Então existe os israelitas e os ismaelitas, e tinha os filisteus. Muitos foram mortos lá, já no período lá de Sansão e
e de Josué, mas não exterminou todos, eles continuam lá. Então, isso que a gente vê hoje, Palestina, os que deveriam mesmo agregar esse povo, não agrega, que é o Líbano e a Cisjordânia. Eles não agregam. E o tanto que a mídia hoje tenta fazer com que isso seja o contrário. Só um pouco de curiosidade histórica. Mas o verso 6, se de Sião viesse a salvação para Israel, e veio, Jesus Cristo veio de Sião, do nosso Deus. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Nós podemos interpretar aqui duas formas muito incríveis desse texto. A primeira delas é que Deus vai cumprir a promessa dele. Amém, irmãos? Ele vai cumprir. A promessa do nosso Deus, ela não falha. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para mentir. Ele é Deus e a palavra dele se cumprirá. Jacó se regozijará e Israel se regozijará. E aqui eu louvo a Deus porque nós temos no Evangelho de João, o capítulo 15, que diz que eu sou a videira verdadeira e meu pai o viticultor. Toda vara que estando em mim, que não dê fruto, arranca, joga fora. Mas vocês são enxertados na videira. Então nós somos Israel e nós desfrutaremos da alegria do céu em nossas vidas, porque nós somos o Israel de Deus agora, por meio de Cristo Jesus. João 1,12. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu não sei se eu tenho sangue de israelita. Não sei, né? Esse machado, né? Alguns aí falam que pode ter sido os judeus que vieram lá de Portugal e tal. A gente não sabe. Não tem nem como levantar isso. Mas o meu irmão, quando foi em Israel, disse que ele entrou lá na sinagoga e o pessoal lá virou e falou assim: você é israelita, você é israelita. Porque o meu irmão é narigudão assim, né? Daí eu falei: é por causa do seu nariz, por isso que eles falaram. Se eu for lá, eles vão falar que eu não sou judeu, porque eu sou careca. É difícil achar judeu careca. Mas nós nos regozijaremos. Então, queridos irmãos, o Salmo 53 mostra para nós o que é uma vida sem Deus. E nesse sentido, uma vida sem Deus é quando você quer tentar viver essa vida sem ter e sem compreender a transcendência no Senhor, o nosso Deus. Tentar viver uma vida dizendo que Deus não existe. Ou o que é pior, viver uma vida religiosa sem prática, sem bondade, sem atos de justiça. Vimos também que Deus agirá com justiça. Com justiça. E tem um texto lá em Hebreus, que é o texto que eu mais tenho medo da Bíblia, viu, Paulão? Que Deus é fogo consumidor. Aquele texto, eu tenho que ler Hebreus pelo menos umas 3 vezes no ano, irmãos. Quando eu chego ali, me dá tremor. Você não treme, não? Eu tremo, Lauro. Eu tremo. Mas louvado seja Deus por causa de Cristo Jesus. Porque nós temos livre acesso a Deus e o sangue dele nos perdoou e nos purificou. Mas isso não quer dizer que eu e você não devemos entender como deve ser a nossa vida com Deus. Porque se nós queremos ser o Israel do Senhor, nós precisamos ter Cristo Jesus em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. E viver para Ele todos os dias de nossas vidas. E que a nossa fé seja verdadeira, com entendimento, buscando a Ele enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto e temos esse tempo. Que o Salmo 53 nos desafie a olhar para essas pessoas que estão meio que perdidas, ao orarmos por elas. O Espírito Santo pode tocar esses corações e pode transformar essas vidas. Eu creio assim, em nome de Jesus. Hoje eu ouvi um testemunho, eu vou postar lá no grupo de oração da igreja, tá bom? Quando terminar o culto. E assim eu vou encerrar. Um menino, ele
caiu na Cracolândia. E ele estava vivendo a vida dele lá, e diz que ele ficou num estado tão mal, que nem o pessoal da Cracolândia queria que ele ficasse perto. Porque as feridas dele, saíam bichos das feridas dele. E ele estava muito ruim, muito ruim. Aí um dia, ele estava passando pela rua, ele estava com muita fome, e aí chegou uma mulher. Essa era a verdadeira crente. E ela fez um ato de justiça. E ele falou: a senhora pode me dar um dinheiro para mim comer? Ela virou e falou assim: eu não tenho dinheiro. E mesmo se eu tivesse, eu não daria, porque eu não dou dinheiro para quem está na rua. Aí ele olhou assim: nossa, a senhora é muito grossa. Eu só pedi uma comida. Daí ela virou e falou assim: eu vou te dar um alimento. Vai ser para a sua vida toda. E tirou da bolsa dela a Bíblia que ela carregava para ir para o trabalho. E entregou a Bíblia para ele. Ele olhou aquele livro, olhou, pensou em falar não para ela. Aí falou: tá bom. A senhora pelo menos foi sincera. Então eu vou ler. Aí diz que ele começou a ler na Cracolândia. E usando drogas, e lendo, usando drogas, lendo, usando drogas, lendo. Leu o Evangelho de Mateus, leu o Evangelho de Marcos, leu o Evangelho de Lucas. Chegou no Evangelho de João. Chegou em João 15:15. E eu já não chamo mais vocês de escravos, mas chamo vocês de meus amigos. E ele falou, naquela noite: Jesus, eu não tenho nenhum amigo nessa vida. Hoje eu descobri que o Senhor pode ser meu amigo. Vem ser meu amigo. Vem ser meu amigo. Aí no outro dia ele acordou e o pessoal falou que tinha um piano que tinha sido colocado lá na Estação da Sé, em São Paulo. Ele chegou lá e viu que tinha um cara tocando. Que música que ele estava tocando? Grande é o Senhor. Ele sentou e tocou 2 músicas, mas não teve muito sucesso. No outro dia ele chegou lá, e aquele cara que estava tocando estava lá de novo. Ele pediu para aprender, ele aprendeu a tocar, e no outro dia ele chegou e tocou essa música. E aí ele ouviu uma outra música, uma música do Oficina G3, e tocou outra música. E quando ele terminou de tocar essas 2 músicas, as pessoas começaram a tirar dinheiro e dar para ele. E com aquele dinheiro ele conseguiu sair da rua. Com aquele dinheiro ele começou a se reerguer. Com aquele dinheiro ele mudou de vida. Mas não foi o dinheiro que mudou a vida dele. Foi uma mulher que decidiu ser crente e falar: eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que transforma vidas. Eu creio num Deus que é solução para todo aquele que nele crê. E o Espírito Santo de Deus tocou na vida daquele menino. Aquele menino foi parar na Record. Aquele menino, Deus mudou a vida dele. Hoje, ele prega a palavra de Deus. E ele diz que depois que ele saiu, teve que passar por um processo de desintoxicação. Ele conseguiu ir voltar à casa dos pais, conversar com os pais, perdoar com os pais, reconciliar com os pais. Às vezes a gente se preocupa muito com o ateu lá de fora. Eu estou me preocupando muito mais com o ateu que está dentro das igrejas, que fala que crê em Deus, mas não crê, porque não tem um ato de justiça, um ato de bondade, não tem um ato de favor ao próximo, não tem um ato para pregar o Evangelho a quem precisa. Que nós adoremos a Deus com entendimento, busquemos a Ele de todo o coração e vivamos os nossos dias sem desespero. Pastor, o senhor está preocupado lá com o Iraque, com Israel, com o Hamas? Eu estou com pena, estou orando. Tanta gente morrendo, tanta carnificina na Ucrânia, tanta coisa bárbara, o mundo só falando em guerra. E eu pensando, ontem à tarde eu fui lá no Jardim Del Fiore, onde estava a carreta missionária da Igreja Batista.
ela roda o Brasil todo. E eu não tinha ido ainda, e eu fui lá. E lá foi aonde a gente fez o Natal Solidário ano passado, lá naquele lugar. Eles reformaram lá, Paulão, fizeram uma reforma. Os homens batistas, acho que o Marquinhos deve ter ido lá para ajudar, porque ele gosta, né? Foi lá, eles reformaram, fizeram tudo, pintaram. E a carreta chegou lá ontem. E só aqui no estado de Goiás, a carreta já atendeu mais de 1.000 pessoas com tratamento odontológico, a coisa mais linda, irmãos. São 4 estações de trabalho, as cadeiras odontológicas, tudo arrumadinho, coisa de primeiro mundo, ar-condicionado, 2 consultórios médicos. E aí vem as equipes, estava cheia de criança lá, com a equipe de voluntários aqui do estado de Goiás, lá pregando. Foi uma equipe lá, eu até fiz a minha glicemia lá ontem, Laura. Está 95, não está ruim não, né? Depois do almoço, né? Está ruim não. Aí fiquei feliz de ver. E fiquei feliz porque lá é um local que a gente ajudou. E fiquei feliz porque eu conheci a fundadora e ela até estava meio mal e nós conversamos, ela virou e falou assim, olha, Deus mandou você aqui hoje. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Que a gente seja assim, queridos irmãos. Que a gente aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Muitas oportunidades são nos dadas todos os dias. E esse testemunho que eu ouvi hoje, eu vou colocar lá no relógio de oração, para vocês verem e também compartilharem com outros irmãos. Porque nós precisamos ser desses que creem verdadeiramente e buscam a Deus verdadeiramente, porque nós sabemos que Israel se regozijará, e nós somos esse Israel de Deus, amém, irmãos? A alegria será completa, completa, o nosso Deus cumprirá essa alegria em nossos corações. Então vamos orar neste momento, feche os teus olhos, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, que a Tua palavra, ó Deus, nos motive, que a Tua palavra, ó Deus, nos faça a cada dia, ó Deus, te servir com afinco, com alegria, te servir, ó Deus, a tempo e fora de tempo, te servir realmente mostrando, ó Deus, que a alegria do Senhor está em nós, mostrando, ó Deus, que nós fomos resgatados pelo poder do Teu Evangelho. Pai, usa-nos, transforma-nos, ó Deus, para sermos assim. E, ó Pai, quando enxergarmos essas pessoas, nos encontrarmos com essas pessoas que se dizem ateus, ó Pai, o Senhor nos dê a palavra da salvação para essas vidas, Senhor. Abre os nossos lábios, abre o nosso entendimento para levarmos a palavra de salvação aos corações. Assim que eu rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.